Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio Cris. Você deve estar se perguntando se hoje eu vou falar somente de astrologia? Não, afinal eu sou tarólogo, não astrólogo, mas eu vim aqui falar para vocês como essa conjunção de Netuno e Júpiter junto com a lua cheia em Libra pode influenciar o seu signo de acordo com o aconselhamento do tarô. Mas antes de iniciar, queria pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever, para já deixar o seu gostei, também comentar aqui embaixo no vídeo sugestões para próximos vídeos, críticas, elogios, são todos muito bem-vindos, tá bom? E também compartilhar com o maior número de pessoas para que outras pessoas conheçam o meu trabalho enquanto tarólogo. Se você também quer marcar uma consulta baseada na sua energia, voltada para a sua situação, voltada para as coisas que estão acontecendo na sua vida, é só acessar o link que está aqui na minha bio para a gente agendar a nossa consulta, tá bom? Mas vamos iniciar? Primeiro, vamos entender o que é essa conjunção Netuno, Júpiter e Peixes, tá? Essa conjunção, ela é uma conjunção, não vou dizer raríssima, mas que ela acontece com um grande espaço de tempo, né? Júpiter e Netuno são dois planetas que regem o signo de Peixes, né? O Júpiter na astrologia tradicional, Netuno na astrologia moderna. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então tudo que ele toca, tudo que ele se aproxima, tudo que ele faz aspecto se potencia. Ah, Cris, ele potencia somente coisas boas, somente coisas ruins? Não temos juízo de valor. Afinal, o que pode ser bom para mim pode ser ruim para você e assim sucessivamente. E quando falamos de Netuno, Netuno ele é um planeta que fala do ilusório, fala dos sonhos, da psique, dos desejos inconscientes. Então, é aquela coisa que está aqui no fundinho, sabe? Escondido, que está sendo trabalhado de uma certa forma. Então, quando temos a conjunção, ou seja, quando os dois astros estão perfeitamente alinhados, que é Júpiter com Netuno, nós temos a potencialização do que esses dois astros eles trazem, né? Essa conjunção ela está sendo aí, né, executada desde o dia 7 de abril até o dia 17 de abril, mas o seu ápice foi no dia 12 e ela está acontecendo no signo de Peixes, onde da última vez que isso aconteceu foi ainda no século XVIII. Então o que a gente pode esperar desse processo? A gente pode esperar que tanto coisas positivas no sentido de realização de sonhos, de colocar algo que estava somente na mente em prática, de liberar emoções, de receber emoções, assim como também as coisas não tão positivas quanto vícios, obsessões, ilusões, mentiras também podem estar à tona. E quando a gente fala dessa conjunção acontecendo durante também um período de lua cheia em Libra, que vai acontecer na madrugada do dia 16 de abril, a gente tem que será algo que pode estar ligado a relações, a tratados, a negociações. Então, o que é a lua cheia? A lua cheia é justamente a colheita da semente que a gente plantou lá na lua nova. Então, a gente planta na lua nova, a gente rega e aduba na lua crescente para colher na lua cheia. E como eu falei, Libra ele é um signo de negociação, ele é um signo de relacionamentos. Então, se nós temos uma conjunção acontecendo e temos uma lua cheia, pode-se ter certeza que isso estará relacionado às nossas relações, às nossas negociações. Mas de que forma a gente precisa lidar com isso? É o que a gente vai ver. Afinal, a dica do tarô de hoje é para a gente justamente entender o que a gente precisa abandonar de ilusório, de impossibilidades, de coisas que são apenas de fato presentes no nosso inconsciente e o que a gente deve potencializar. Afinal, estamos falando de sonhos que podem se tornar realidade. Então vamos começar com cada signo, iniciando pelo signo de Áries. O que Áries precisa deixar para trás? 6 de copas. Áries precisa deixar para trás o saudosismo, a melancolia, as atitudes que deram certo em outrora, mas que hoje necessariamente não estão sendo tão bem ajustados, não estão sendo bem colocados na sua realidade.
Então, o que aconteceu no passado, fica no passado, né? Se não está reverberando para o hoje, é porque de fato não é para reverberar. Então, você, ariano, nesse ciclo de lua cheia que vai se iniciar, com essa conjunção que está acontecendo e tudo mais, é necessário que você entenda que as coisas que aconteceram no passado precisam ficar no passado e você tem que sair desse lugar, tá? Não é momento para você pensar, digamos assim, que as coisas vão dar certo igual deram no passado. E o que você deve potencializar? A força, ou seja, o seu instinto, a sua vontade de fazer, a sua garra de correr atrás. Então, a partir do momento que você abandonar esse saudosismo, essa melancolia e tudo mais, você vai se sentir mais forte o suficiente para seguir adiante nesses novos desafios. Afinal, a gente está dentro de um período de Sol em Áries, então o Sol está olhando para você. Esse é o momento de você virar e falar, bom, o que eu preciso fazer para poder ampliar? O que eu preciso fazer para poder alcançar o que eu quero? Então, foco na meta. Quando você atingir a meta, como dizemos por aí, dobre a meta e corre atrás dela. Não fique esperando, não fique parado em um momento do passado que talvez você não possa recuperar, tá bom? Então, voa e vai atrás do que é seu, tá bom, ariano? Vamos lá, taurino. O que você deve deixar para trás? O mago. Você deve deixar para trás a sua mania de tentar transformar as coisas a seu favor, mesmo quando essas coisas não são para você. É o momento de você não se enganar, não é o momento de você ficar achando que as coisas podem acontecer com um jeitinho, talvez. O famoso jeitinho brasileiro. De fato, algumas coisas se resolvem assim, mas outras nem tanto. Então é o momento de você ter certeza que você tem as ferramentas necessárias para fazer as coisas do jeito certo. Então você tem expertise, você tem o domínio, agora só transforme. Pare de se auto-sabotar, não se coloca numa situação onde você depende de que alguém valide, por exemplo, a sua ideia ou sua atitude, porque isso pode te levar inclusive a cometer um erro, tá? O que você tem que potencializar e seguir adiante? Um cavaleiro de ouros. É momento de você perseguir as suas ideias no âmbito material, ou seja, é um ótimo momento para você colocar não somente em prática, mas como perseguir novas ferramentas, novas oportunidades, novas situações positivas no âmbito material. O caminho está aberto, o caminho está colocado. Você só precisa deixar essa limitação de que não tenho o suficiente ou se tenho o suficiente, preciso que alguém valide esse meu suficiente, porque quando você entender que você é autossuficiente e você não vai precisar de ninguém para nada, as coisas vão estar literalmente postas para você. Então não se engane, não fique se colocando num lugar de isso não é meu porque sim, o mundo é seu. Basta somente você querer, tá bom? Então para de sabotagem e siga adiante. Vamos ver para os geminianos. O que você deve deixar para lá? Um cavaleiro de paus. É momento de você deixar para lá agressividade, é momento de você deixar para lá também uma passividade no sentido de esperar que as coisas aconteçam de uma maneira suave. Tá? Quando eu digo essa dicotomia entre deixar de passividade e deixar de agressividade, é porque muito provavelmente vocês estão vindo de um processo de sabe quando existe uma reação passiva, ou seja, você só reage quando alguém te provoca? Então é para você deixar isso de lado. É momento de você olhar para a sua vida de uma forma mais leve, não como obrigações. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem e não devo encarar essa viagem como uma obrigação, mas sim como algo que vai me fazer bem. Então, se eu consigo separar essa coisa do que é obrigação do que é de fato eu gosto de fazer, eu começo a encarar essa situação com prazer, tá? Então, você deve deixar para trás a ideia de que a vida está te obrigando a agir, que a vida está te obrigando a fazer algo porque não está, tá bom? O que você deve potencializar? Um rei de espadas. Você deve potencializar a sua objetividade, o seu poder de síntese e principalmente que você tenha foco naquilo que você quer.
Geminiano, ele é o poder, né? Ele tem o poder da palavra, ele tem um dom da oratória. Por que não utilizar isso a seu favor? Por que você não utilizar isso de uma forma que você consiga, por exemplo, atingir os seus objetivos? Hoje, né, com você, geminiano, é a maneira que você está tendo de cortar as coisas desnecessárias da sua vida, de cortar pessoas que não colaboram com você e principalmente de organizar o que o seu mental nesse momento está pedindo para você. Então, se você está passando por um momento de desorganização, de não conseguir focar no que de fato vale a pena, no que de fato dialoga com você, aqui está dizendo que agora você vai ter essa oportunidade. Então, seja certeiro, seja objetivo. Lembre-se que essa conjunção com essa lua cheia trata muito da gente entender o que é ilusão, o que é realidade e quais são as negociações que a gente precisa fazer para poder atingir o que desejamos. Então, faça o rei de espadas e seja objetivo. Nada vai chegar para você sem que você saiba o que você quer, tá bom? Vamos lá, cancerianos. O que você deve deixar para trás? 5 de espadas. Você deve deixar para trás o que não compete a você. O 5 de espadas é uma carta muito clara no que fala que você tem carregado coisas consigo que não são suas, que são atribuídas a você e que você tem absorvido como são suas, mas não são suas, tá? Então você tem duas opções: ou deixar para trás e seguir adiante de uma forma mais leve em busca do novo, ou você insistir em um processo que está recorrendo, por exemplo, em confusão mental. Agora é o momento de você ponderar. Bom, se eu tenho 3 canetas e preciso de 2, por que eu estou carregando uma a mais? Em vão, só vou carregar essas 2 e vou deixar essa outra para lá. E assim são com todas as coisas, desde com problemas, desde com soluções, desde ideias. Então, assim, às vezes você pode estar se sentindo limitada porque em alguma situação, em algum momento, em alguma colocação, você pode estar falando assim: bom, eu não estou fazendo isso porque alguém me disse que não era o correto. Mas será que essa pessoa te disse de fato importa para você ou é a visão dela que você absorveu? Então pense muito bem nisso, tá bom, canceriano? O que você deve potencializar? O 4 de copas, que é a gratidão por aquilo que você tem. Saia do ambiente de estar com braços cruzados, saia do ambiente de você estar se colocando no lugar de tédio, de inatividade e comece a agradecer as coisas que estão acontecendo e estão chegando para você nesse período, tá? É um período de abundância, é um período onde você deve reconhecer que o que você tem é o necessário. Então pare de ficar procurando pelo em casca de ovo, porque talvez você se coloque numa situação de insatisfação. E aí as coisas podem piorar, e aí as coisas podem não dar certo, e a frustração vem. Então, olhe para o que você tem hoje e reconheça que é o necessário, que é o que você realmente precisa. Não fique caçando coisas para mais do que é necessário, tá bom? Vamos ver os leoninos agora? O que o leonino precisa deixar para trás? Os 6 de ouros. Ele precisa deixar para trás a ideia de que ele precisa se doar para os outros a todo momento. Ele precisa deixar para trás a ideia de que as pessoas precisam dele. Porque você, Leão, não tem obrigação de estar, digamos, agradando ninguém ou de estar em um momento, por exemplo, de que as pessoas precisam de você. E o 6 de ouros é uma carta disso. É uma carta do doar, do compartilhar. Então, Leão, foca mais em você. Foca no que você precisa, no que você quer, no que você deseja. Esquece um pouco o que os outros estão esperando que você faça, tá? Então é o momento agora de você literalmente entender o que você precisa agir, com quem você precisa agir e de que maneira você precisa agir, tá bom? Então lembre-se disso. O que você, Leão, precisa estimular? O diabo, que é o seu desejo pela conquista. É a sua obsessão por aquilo que você tanto quer. Você pode estar passando por um momento de talvez de decepção, de desilusão, até de desânimo. E essa lua cheia ela vem mostrar para você que você está no caminho certo. Talvez você esteja olhando somente as coisas pelo ângulo errado.
talvez algumas amarras que você acha que você tem, algumas ideias de que você está preso em uma situação, que você está preso a alguém, é só uma sensação, não é a realidade. Tá? Então é necessário que você tenha essa obsessão de chegar aonde você quer, mas tenha também os pés no chão para compreender que todo tipo de amarra que teoricamente existe, só existe aqui. Então não esteja preso a ninguém, não esteja preso a nenhuma situação, a algum lugar que não agrega a você, que não agrega ao seu valor, que não agrega ao seu objetivo. Então o momento de agora é de foco e determinação. Tá bom, leonino? Vamos ver você virginiano. O que você precisa trabalhar e deixar para lá? A justiça. Virginiano, você tem que tentar abandonar nesse processo a partir de agora a ideia de que tudo precisa ser ponderado, de que tudo precisa ser regrado, de que tudo precisa ser observado, de que as coisas só acontecem com planejamento, porque não é bem assim. Quando você age dessa forma, querendo controlar tudo que está à sua volta, tendo na mão tudo o que vai acontecer como se fosse um script de um filme, as coisas perdem um prazer, perdem um tesão, né? Então, tenta tirar um pouco o pé do controle, tenta tirar um pouco o pé da observação e se permita gozar de coisas boas, de coisas novas, do inusitado, do novo e principalmente de coisas que talvez você nunca tenha experimentado, mas que por fugir do seu script você não se permite, tá, virginiano? Então é o momento agora de arriscar, de inovar, tá? De ser mais transudo, digamos assim, de você se reinventar frente àquilo que você está passando, tá bom? E o que você precisa potencializar? Um 9 de paus. Potencializar a ideia de que você ainda não chegou aonde você quer chegar e por isso você deve continuar o processo, tá? Algumas coisas na vida não saem como a gente quer. Algumas coisas na vida não acontecem da maneira... Desculpa. Algumas coisas não acontecem da maneira como a gente quer, como por exemplo uma moto passar no meio do vídeo. E a gente não tem controle sobre isso. O que a gente faz? A gente se reinventa, como eu acabei de me reinventar. É dar uma pausa, é esperar passar para continuar aquilo que estamos fazendo. Então não desista. A persistência de você seguir nesse caminho, por mais que não seja o caminho que você planejou, é o necessário para você alcançar aquilo que você quer. Não se acanhe, não tenha medo, não crie dificuldade onde não existe. É momento de você persistir, tá bom, virginiano? Vamos lá, librianos, vamos ver o que os coleguinhas de signo precisam abandonar? Uma rainha de ouro. Preciso abandonar a zona de conforto, libriano. Vocês precisam deixar essa zona de conforto para trás, para lá. É tudo lindo que vocês conquistaram, é tudo maravilhoso onde vocês estão. Talvez vocês estejam num processo de caramba, estou confortável como eu estou, mas aqui está falando para você se reinventar, para você falar bem assim, bom, cheguei aqui, eu quero chegar aqui e depois eu vou subindo degrau por degrau, sabe? Porque a rainha de ouros é uma rainha que é muito próspera, mas também é uma rainha que quando atinge a prosperidade do que ela estipulou como meta, ela não quer ir além, né? Então, sai da zona de conforto, se mexa, para de ser um tanto preguiçoso, se coloca em uma situação de desafio, porque é muito importante para você nesse momento, principalmente porque possivelmente você pode oferir coisas que anteriormente você não estava conseguindo oferir. Então, se reinvente, abre esse olhar que você precisa atingir nesse momento, tá? E o que você precisa potencializar? O rei de paus. Complementando a rainha de ouros, o que você precisa fazer? Colocar a mão na massa. Agir. O rei de paus ele é muito sintomático com o imperador, então é você tomar as rédeas da situação. Ser mais, estratégico. Ser mais cirúrgico com as ações, no sentido de eu preciso ir para a direita, então eu vou para a direita. Eu preciso sacar dinheiro, então eu vou sacar dinheiro. Eu não fico questionando se é o correto, se está no horário ou se não está. Eu vou lá e faço.
Só que eu só vou agir quando tiver essa estratégia montada. Então, Libriano, é momento de você trabalhar estrategicamente o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo, tá? Estratégia e ação, estratégia e ação. Lembre-se disso. Escorpianos, vamos ver o que vocês precisam abandonar ou deixar para lá nesse momento? Um 6 de espadas. Vocês precisam deixar para lá a ideia de que para vocês atingirem um novo caminho é necessário vocês abandonarem tudo o que vocês fizeram. Não, você pode ir de encontro ao novo carregando a bagagem que você já tem. Então, digamos, eu sou um economista e quero fazer medicina. Nossa, então vou precisar abandonar tudo o que fiz da economia? Não. Eu posso me tornar, por exemplo, um gestor depois. Eu posso me tornar um auditor de um hospital, um auditor de uma secretaria. Então, não necessariamente tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu carrego como, entre aspas, bagagem na minha vida, serve para algo lá na frente também. A disciplina, o estudo, o compromisso, tudo isso também é bagagem de conhecimento. Não necessariamente somente as matérias, somente o conhecimento intelectual. O conhecimento disciplinar, o conhecimento comportamental também é muito importante para esse novo caminho. Então, se permita seguir esse caminho sem ter culpa, sem ter medo, tá? Rompa essa estrutura, vá adiante, siga naquilo que você quer. Você não está abandonando, você não está trocando, você está complementando. E com certeza em algum momento você vai entender isso muito mais fortemente do que eu estou falando agora, tá bom? E vamos ver o que você precisa trabalhar, ou quer dizer, ampliar os 5 de ouros. Trabalhar a sua fé, trabalhar a sua ideia de que por mais difícil que seja, eu vou conseguir, porque de fato você vai. Porque se você não confia em você mesmo, quem vai confiar? Talvez essa seja a grande sacada desse período. Então, assim, se você alimenta a ideia de que você é capaz, de que você vai sim, e que a bagagem que você tinha anteriormente só vai somar, a fé que você vai ter em você mesmo é o que vai, digamos, levar você para um outro patamar. Então é muito necessário que você nutra essa fé no seu processo, no seu caminho, e pare de vibrar na falta ou na insuficiência, de que, está faltando alguma coisa, eu não sou suficiente. Para, você é suficiente sim, e você vai chegar muito longe se você mudar esse pensamento, tá bom? Sagitarianos, vamos ver o que vocês precisam deixar para lá? 8 de paus. Vocês precisam deixar para lá o imediatismo de conquistar as coisas. Para de querer achar que tudo funciona assim. Sagitariano é muito leve, Sagitariano ele é muito próspero no sentido de perseguir caminhos e de ir longe com esses caminhos, né? Ele é muito sonhador também, realizador. Só que o 8 de paus ele fala, você não vai conseguir chegar em uma coisa mais concreta se você não planejar. É necessário planejar, é necessário você ter consciência do seu caminho, é necessário você ter consciência de onde você quer ir, por onde você quer ir. Você não pode simplesmente virar e falar, acordei e vou viajar e seja o que Deus quiser. Você pode até fazer, mas obviamente você vai se esbarrar em coisas, em situações e pessoas que talvez não te ajudem, não seja um processo tão benéfico para você. Então agora, larga o imediatismo e foca um pouquinho mais no planejamento, tá bom? O que vocês devem se agarrar é o 7 de espadas. Se agarrar, esse 7 de espadas ele é uma carta um tanto traiçoeira, mas eu gosto sempre de falar que vocês devem se agarrar na ideia de que vocês são o ideal para o que vocês querem, né? Porque o 7 de espadas ele trabalha a autossabotagem. O que é a autossabotagem ou a traição, né? É quando a gente acaba se enganando, né? E quando você tem certeza do que você é, quando você tem certeza daquilo que você quer, quando você tem certeza do caminho que você quer seguir, você não se engana, você é realmente aquilo que você está querendo ser e você vai de fato fazer aquilo que realmente você quer. Então, quando pedem para você não ser imediato e você confiar mais em quem você é para você confiar na sua força, é se agarrar nessa sua força, se agarrar no seu poder e no seu magnetismo de atração também. Tá bom, Sagitariano? Então, vai fundo, é um ótimo momento para expansão, desde que você acredite nisso e planeje um pouco mais, tá bom?
Capricornianos, vamos ver? O que você precisa deixar para lá? Um 2 de ouros. É necessário você deixar para lá a sua dúvida em relação ao que você deve materializar. É meio estranho o capricorniano ter essa dúvida, porque normalmente ele é calculista, ele é frio no sentido de eu preciso materializar isso, então eu vou materializar. Só que esse 2 de ouros ele fala assim, não sei se é o momento certo para materializar. Deixa essa dúvida de lado, porque muito provavelmente você já plantou essa sementinha lá atrás e você está querendo colher ela. Mas como você vai colher se você não está observando ali o momento exato dessa maturação da ideia? Porque ao que parece você só jogou a semente, você irrigou, mas você não está acompanhando o processo de amadurecimento do fruto. Então, tenta se aproximar da sua plantação e olha, bom, meu fruto está maduro, vou colher. Porque aqui o que está aparecendo é justamente isso. Essa dúvida do colher ou não colher é muito mais porque você tirou o seu foco frente a disso e por isso surgiu a dúvida. Porque você não sabe o que está te dando fruto e o que não te dá. Então, olhe para a sua plantação, olhe para aquilo que você plantou e veja se pode colher, porque eu acredito que já está em momento de colher, tá bom? O que você pode potencializar? Os enamorados. Legal. Um fala para você sair da dúvida e os enamorados falam sobre justamente a necessidade de você tomar atitudes que te comprometam. Né? Os enamorados é a dúvida, é a paixão, é você estar em uma situação que precisa fazer uma escolha, às vezes uma escolha um pouco dolorosa, e aqui pede comprometimento com as suas decisões. Então, se eu vou colher, eu vou colher, se eu vou deixar, eu vou deixar, e eu sei que toda ação minha vai ter uma consequência, é o meu livre-arbítrio. Eu agir ou não agir, ou agir em relação a alguma coisa e não agir em relação a outra, escolher um caminho A e não escolher o caminho B, tudo isso me gera uma consequência e eu tenho que estar pronto em relação a isso. Eu tenho que estar pronto em relação a essa consequência. Eu tenho que estar pronto em relação às minhas decisões, porque se não for eu que vou arcar com as minhas decisões, eu nunca vou sair do lugar, porque eu nunca vou saber se eu estou preparado ou não para ir para o próximo nível, tá? Então, capricorniano, se comprometa, tá? Olhe para a sua vida e tome decisões onde você consiga se comprometer e também dar conta das suas consequências, tá bom? Vamos ver vocês aquarianos, signo de aquário, o que você precisa abandonar nesse ciclo? O Papa. Você precisa abandonar um pouco, vai ser até estranho eu falar isso, mas a ética. Como assim? Nós temos Constituição Federal, nós temos uma Constituição Social que é informal, de bons modos e tudo mais, mas existem momentos que para a gente curtir a vida, a gente precisa se libertar dessas, entre aspas, amarras no sentido de formalidade, sair um pouco dessa forma para atingir coisas novas. Aqui, muito provavelmente, você está tendo uma dificuldade de conectar, né, esse tradicionalismo, digamos assim, à sua vida. Até porque aquariano também, o signo de aquário é um signo da inovação, na modernidade, na tecnologia. Então, estar em um momento onde você precisa talvez estar dentro de uma forminha padrão esteja sendo difícil para você. Se é difícil para você, sai disso, não fica preso nisso. Mas eu preciso. Você precisa porque está aqui, mas tem como você adaptar isso à sua realidade. E por que você ainda não adaptou? Por medo? Por insegurança? Isso não combina com vocês. Então, assim, olhe para essa situação e se liberte, se coloque em um outro caminho, digamos assim, tá? O que vocês precisam se agarrar? O 3 de paus, justamente o seguir no caminho que você escolhe. Olha que legal, né? Uma carta complementando a outra. Quando você sai dessa forma pré-estabelecida, você vai ter consciência de quem você é e aonde você quer chegar, o que é ótimo, o que é excelente, maravilhoso. Então, esse 3 de paus está falando assim, saia dessa forma e arque com o seu caminho, trilhe o seu caminho. É necessário agora você olhar para a sua frente, olhar para o seu caminho, olhar para a sua decisão e falar, é lá que eu vou. E o que eu preciso fazer para chegar lá? Talvez essa seja a maior pergunta, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, veja isso dessa maneira, saia do feijão com arroz, do preto com branco e vai para o além, tá bom?
Piscianos, vamos ver vocês, piscianos, o que vocês precisam deixar um pouco para lá? O valete de ouros. Vocês precisam deixar um pouco para lá a ideia de que materializar as coisas para você é muito difícil, que as oportunidades que chegam para você são frágeis a ponto de você não conseguir se jogar nelas, tá? As oportunidades elas vêm, só que elas só vêm como se fossem com uma mão, você precisa dar a outra, né? A oportunidade, seja ela no sentido material, laboral, emocional, ela chega até você, só que depende muito mais de você fazer por onde, para você dar sua cara a tapa, de você fazer as suas coisas, do que da oportunidade em si, né? Então, não olhe para a oportunidade como algo que vai cair do céu da maneira como você deseja. Tente se adaptar a essa realidade. Tente olhar para essa oportunidade como algo positivo que você pode extrair coisas boas dela, tá bom? O que você precisa potencializar? Um cavaleiro de copas. É trabalhar justamente essa questão emocional. É trabalhar a ideia de que tá tudo bem as coisas não darem certo de uma maneira, mas que eu preciso me fortalecer emocionalmente para estar preparado para essas oportunidades e para estar preparado também o que está por vir. O Cavaleiro de Copas é uma busca, entre aspas, incessante pelo que digamos, pelo emocional, né? É um cavaleiro segurando uma copa, obviamente, que está ali provavelmente cheio de líquido, que está indo em busca desse líquido. Então é você procurando esse amadurecimento emocional, é você fortalecendo esse lado emocional, e agora talvez seja o momento de você de fato olhar para esse seu lado emocional com muito mais carinho, com muito mais, como vou explicar, com muito mais desejo de conquistar, tá, pisciano? Então assim, saia desse ciclo de que as coisas devem acontecer, cair na sua perna, na sua mão, de uma maneira única e já de uma certa forma estabelecida, porque não vai ser assim. Então confia mais em você, confia mais no seu emocional, que tudo tende a dar certo, tá? E assim a gente finaliza, né, os conselhos do tarô do que você precisa abandonar, do que você precisa ampliar aí no seu ciclo para cada um dos 12 signos do zodíaco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentarei trazer em outros momentos também, quando tivermos aí eventos significativos, para auxiliar vocês nesse processo, uma vez que esse processo, como eu falei, se iniciou semana passada, mas reverbera aí nos próximos anos. E essa lua cheia é muito intensa também no signo de Libra, então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez peço que se inscreva no meu canal, que deixe o gostei aqui, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Gostou da minha leitura e quer passar por uma consulta comigo? É só acessar o link que está aqui na minha descrição, que tem todas as formas de consulta disponíveis. Me siga nas redes sociais para conteúdos exclusivos também. E até um próximo vídeo, se tudo der certo. Beijo e até a próxima.